Há um momento na vida em que a dor se torna professora. Não a dor física, que grita e depois passa, mas aquela dor surda, que se instala no peito como um inquilino silencioso e vai corroendo tudo por dentro. A dor da rejeição, da traição, da perda. A dor de esperar algo de alguém e receber indiferença. A dor de dar o melhor de si e ver o outro virar as costas. Se você está aqui, lendo ou ouvindo estas palavras, é provável que conheça essa dor. E é provável que esteja cansado. Cansado de sentir tanto. Cansado de ser vulnerável. Cansado de se machucar. A pergunta que surge nesse estado de esgotamento emocional é quase instintiva. Como eu me torno insensível? Como eu faço para não sentir mais? Como eu construo uma muralha tão espessa que nada nem ninguém consiga atravessá-la? E talvez você já tenha tentado. Talvez tenha tentado se fechar, endurecer, não se importar. Mas descobriu que a insensibilidade forçada não funciona. Porque você continua sendo humano, continua tendo um coração, continua querendo, no fundo, ser amado e aceito. Os estoicos, esses filósofos da Roma antiga que parecem ter previsto todas as angústias da alma humana, têm uma resposta para isso. Mas não é a resposta que você espera. O estoicismo não ensina a se tornar insensível como uma pedra. Não ensina a anestesiar os sentimentos. Não ensina a se transformar em um bloco de gelo. O estoicismo ensina algo muito mais poderoso e muito mais libertador: a arte de sentir sem ser dominado, a arte de experimentar a emoção sem ser arrastado por ela, a arte de estar no mundo com o coração aberto, mas com a mente protegida. E é sobre isso que vamos falar. 7 regras estoicas para se tornar emocionalmente insensível, não no sentido de não sentir, mas no sentido de não ser escravizado pelo que se sente. 7 regras que, se aplicadas com consistência, podem transformar sua relação com a dor emocional e lhe devolver algo que talvez você tenha perdido: a paz interior. Primeira regra, a distinção fundamental. A primeira regra é o fundamento de todo o edifício estoico. Epicteto, o filósofo que começou a vida como escravo e terminou como mestre, abriu seu manual de vida com estas palavras: das coisas existentes, algumas dependem de nós, outras não. Dependem de nós o juízo, o impulso, o desejo, a aversão. Em uma palavra, tudo que é obra nossa. Não dependem de nós o corpo, a riqueza, a reputação, os cargos. Em uma palavra, tudo que não é obra nossa. Traduzindo para o campo emocional, o que os outros fazem, dizem, pensam ou sentem sobre você não depende de você. A decisão de alguém de ficar ou partir, de amar ou rejeitar, de valorizar ou ignorar, nada disso está sob seu controle. O que está sob seu controle é como você responde a essas situações. O que está sob seu controle é o significado que você atribui a esses eventos. O que está sob seu controle é o que você decide fazer com a dor que sente. Quando você internaliza essa distinção, algo muda radicalmente. A maior parte do sofrimento emocional vem de tentar controlar o incontrolável. Você queria que a pessoa ficasse. Ela foi embora. Você queria que o chefe reconhecesse seu trabalho. Ele não reconheceu. Você queria que o amigo fosse leal. Ele traiu. Em cada um desses casos, seu sofrimento não vem do fato em si, mas da expectativa frustrada de que a realidade deveria ser diferente do que foi. A insensibilidade estoica começa aqui, em parar de exigir que o mundo obedeça a seus desejos. Em aceitar que as pessoas agem de acordo com o que são, não de acordo com o que você gostaria que fossem. Quando você para de lutar contra o que não pode controlar, uma camada imensa de sofrimento simplesmente desaparece. Não porque você se tornou frio, mas porque se tornou sábio. Você ainda pode sentir tristeza pela perda, mas não a angústia da revolta contra o inevitável. Todas as manhãs, antes de sair para o mundo, Epicteto recomendava um exercício. Diga a si mesmo que você encontrará pessoas irritantes, ingratas, arrogantes, desleais. Elas são assim porque não sabem distinguir o bem do mal. Mas você sabe, e porque sabe, pode se proteger. Esse exercício não é pessimismo, é preparação, é vacina emocional. Quando você já espera que as pessoas sejam imperfeitas, as falhas delas não o derrubam. Segunda regra, a suspensão do julgamento. A segunda regra aprofunda a primeira e ataca o sofrimento em sua raiz mais íntima. Marco Aurélio,
O imperador filósofo escreveu para si mesmo nas trincheiras do Danúbio, cercado pela morte e pela traição. Se você se sente magoado por algo externo, não é a coisa em si que o perturba, mas o julgamento que você faz dela. E você tem o poder de eliminar esse julgamento agora mesmo. Essa frase é uma bomba. Ela coloca todo o poder de volta em suas mãos. Não é o que acontece que causa emoção. É o que você pensa sobre o que acontece. Entre o evento e a emoção, há um pensamento. E esse pensamento você pode controlar. Alguém faz uma crítica a você. O fato bruto. Uma pessoa emitiu sons pela boca que formaram palavras. Esse é o fato. Todo o resto é julgamento. Ela está me atacando. Ela não gosta de mim. Ela está certa e eu sou um fracasso. Ela está errada e é uma idiota. Nada disso está no fato. Tudo isso é acrescentado pela sua mente. E é exatamente essa camada adicional que gera emoção dolorosa. A prática estoica é, diante de qualquer situação perturbadora, faça uma pausa. Separe o fato da interpretação. Pergunte-se, o que realmente aconteceu, em termos objetivos e neutros? Depois pergunte-se, que história estou contando a mim mesmo sobre o que aconteceu? E, por fim, se eu contasse uma história diferente, como me sentiria? Isso não é negação da realidade. É liberdade interpretativa da realidade. O mesmo evento pode ser uma tragédia ou uma oportunidade de crescimento, dependendo do julgamento que você faz. Um término pode ser o fim da sua vida amorosa ou a libertação para encontrar alguém melhor. Uma demissão pode ser o fracasso da sua carreira ou o empurrão que faltava para você empreender. A crítica pode ser um ataque pessoal ou um feedback valioso para melhorar. Você escolhe. E nessa escolha reside sua insensibilidade, ou melhor, sua invulnerabilidade emocional. Terceira regra, a antecipação dos males. A terceira regra é conhecida como premeditatio malorum, a premeditação dos males. Trata-se de um exercício mental diário de visualizar os piores cenários possíveis, não para se torturar, mas para se vacinar contra o choque emocional quando as coisas ruins acontecem. Sêneca, o grande conselheiro de imperadores, explicava: o homem que sofre antes do necessário sofre mais do que o necessário. Paradoxalmente, sofrer mentalmente de forma voluntária e antecipada reduz o sofrimento real, porque quando o golpe vem, você já o esperava, já o processou, já o aceitou como possibilidade. Essa prática é o oposto da positividade tóxica que nos manda visualizar apenas cenários felizes. A positividade tóxica é frágil. Ela se quebra ao primeiro contato com a realidade adversa. A premeditação estoica é forte. Ela encara a realidade de frente, em toda a sua dureza, e diz: se acontecer, eu sobreviverei. Como aplicar isso à insensibilidade emocional? Todas as manhãs, durante alguns minutos, visualize as pessoas que você ama indo embora. Visualize a rejeição, a traição, o abandono. Sinta, por antecipação, a dor que essas situações causariam. Depois diga a si mesmo: se isso acontecer, eu continuarei vivo. Se isso acontecer, ainda terei minha mente, minha virtude, minha capacidade de escolher. Se isso acontecer, não será o fim do mundo. Quando você faz esse exercício regularmente, duas coisas acontecem. A primeira é que você desenvolve uma resiliência real, testada no campo de treino da imaginação. A segunda é que você passa a valorizar mais intensamente o que tem agora, exatamente porque sabe que pode perder. A premeditação não é um convite à paranoia. É um convite à profundidade. Você ama mais, se importa mais, está mais presente, mas sem a ilusão de que aquilo durará para sempre. Quarta regra, o diário da noite. A quarta regra instituiu um ritual de exame noturno. Sêneca praticava isso todas as noites antes de dormir. Ele se sentava no escuro e revisava o dia. Que mal curei hoje? Que vício combati? Em que aspecto estou melhor? Ele não se flagelava. Ele se examinava, como um médico examina um paciente. Este exame noturno é uma ferramenta poderosa para desenvolver insensibilidade emocional, porque a maior parte do nosso sofrimento emocional não vem de grandes eventos, mas o acúmulo de pequenas reações descontroladas ao longo do dia. Um comentário que o irritou, uma expectativa frustrada, uma mágoa que você guardou, pequenas farpas que,
somadas, transformam o peito em uma almofada de alfinetes. O diário da noite permite que você retire essas farpas antes de dormir. Revise o dia. Pergunte-se: onde me irritei sem necessidade? Onde dei poder a algo que não merecia? Onde reagi em vez de responder? Ao identificar esses momentos, você os processa, aprende com eles e, principalmente, os libera. O que não é examinado é revivido. O que é examinado é dissolvido. Escreva à mão, se possível. Despeje no papel as emoções do dia. Ao colocá-las para fora, você as objetiva. Elas deixam de ser um nevoeiro dentro de você e se tornam palavras sobre uma folha. E palavras você pode analisar, desafiar, reescrever. A escrita é uma forma de tomar distância das próprias emoções. E a distância é o primeiro passo para a insensibilidade estoica, aquela que não é ausência de sentimento, mas liberdade diante do sentimento. Quinta regra: a prática do desconforto voluntário. A quinta regra pode parecer estranha. Pratique o desconforto voluntário. Os estoicos recomendavam dormir no chão de vez em quando, passar fome por um dia, vestir roupas simples no frio, tomar banhos gelados. Não por masoquismo, mas por uma razão profundamente psicológica: treinar a mente para não depender de conforto externo. Grande parte da nossa fragilidade emocional vem de uma vida excessivamente confortável. Estamos acostumados a ter tudo do jeito que queremos: temperatura controlada, comida farta, entretenimento à vontade, validação social constante. Quando algo sai do script, uma rejeição, uma crítica, uma perda, parece o fim do mundo. Porque perdemos a capacidade de lidar com o desconforto. O desconforto voluntário reconstitui essa capacidade. Quando você deliberadamente se expõe a situações desconfortáveis, sua mente aprende que o desconforto não é o fim do mundo. Aprende que você pode sentir frio, fome, cansaço, tédio, solidão e ainda assim ficar bem. Aprende que as emoções negativas são como ondas, vêm, mas também vão, se você não as agarrar. No campo emocional, o desconforto voluntário pode assumir várias formas. Pode ser passar um dia inteiro sem redes sociais, enfrentando o tédio e a ansiedade de estar desconectado. Pode ser ir a um evento sozinho, expondo-se ao desconforto social. Pode ser pedir desculpas a alguém, suportando o desconforto do orgulho ferido. Cada pequeno ato de desconforto voluntário é um tijolo na muralha da sua insensibilidade estoica. Não uma muralha que o separa do mundo, mas uma muralha que protege da dependência do mundo. Sexta regra: a visão do alto. A sexta regra é uma prática meditativa que Marco Aurélio usava constantemente. Ele chamava de a visão do alto. Consiste em imaginar-se subindo cada vez mais, vendo sua cidade do alto, depois sua região, depois o planeta inteiro, depois o sistema solar, depois as estrelas. Dessa altura vertiginosa, todos os seus problemas revelam em sua verdadeira proporção. Minúsculos. Quantos problemas, escrevia o imperador, se dissolvem quando vistos de cima? A discussão no trabalho, a mágoa com o amigo, a rejeição amorosa, a frustração financeira. Tudo isso, visto da escala cósmica, é um grão de poeira em um deserto infinito. As pessoas que o feriram são apenas seres humanos, falhos e passageiros como você. As situações que o angustiam são apenas ondas na superfície de um oceano imenso. Essa visão não é um convite ao niilismo. Não é para você concluir que nada importa e cair no vazio. É para você concluir que a maioria das coisas que perturbam não merece a energia emocional que você lhes dedica. É para você parar de sofrer por ninharias. É para você reservar sua preocupação para o que realmente merece: sua integridade, suas ações, sua virtude. O resto é poeira cósmica. Quando alguém o ofender, experimente a visão do alto. Imagine a Terra como um ponto azul pálido na vastidão do espaço. Agora localize nesse ponto a pessoa que o ofendeu. Agora localize você. Ambos são insignificantes na escala do universo. A ofensa é insignificante. O que resta, então? Resta sua capacidade de escolher não dar importância ao que não tem importância. Isso é insensibilidade estoica, a recusa consciente de gastar energia emocional com o que não merece. Sétima regra: o amor ao destino. A sétima e última regra é a mais elevada. Os estoicos a chamavam de amor fati, amor ao destino. Significa não apenas aceitar o que acontece, mas abraçá-lo ativamente.
Não apenas tolerar a adversidade, mas recebê-la como parte necessária do tecido da sua vida. Marco Aurélio expressou isso de forma luminosa. Aceite tudo o que acontece como parte do grande tir da existência. Tudo está entrelaçado. Nada acontece sem razão. Essas palavras não vêm de um homem que teve uma vida fácil. Marco Aurélio perdeu vários filhos ainda crianças. Foi traído por seu general mais confiável. Passou anos no fronte de guerra, vendo a morte de perto. Enfrentou revoltas, conspirações, uma pandemia devastadora. Ele sabia do que estava falando. Amar o destino significa olhar para sua vida, incluindo as dores, as perdas, as traições, e dizer: isso também faz parte do meu caminho. Isso também me constrói. Isso também é matéria-prima para minha virtude. A pessoa que o rejeitou, parte do destino. O emprego que você perdeu, parte do destino. A traição que sofreu, parte do destino. Tudo é material para você se tornar mais forte, mais sábio, mais completo. Quando você ama seu destino, a insensibilidade emocional se torna desnecessária, porque você não precisa se proteger da dor. Você a abraça como parte do pacote da vida. Você não precisa erguer muralhas. Você está aberto, vulnerável até, mas de uma forma invencível, porque sabe que, aconteça o que acontecer, você transformará aquilo em crescimento. A água que derrubaria o homem como um novo moinho do estoico. A integração das 7 regras. Estas 7 regras não são degraus isolados. Elas formam um sistema integrado. A primeira regra estabelece o fundamento. Você só controla sua mente. A segunda ataca o sofrimento em sua raiz, o julgamento. A terceira vacina você contra o inesperado, a antecipação. A quarta limpa as feridas diárias, o exame noturno. A quinta fortalece sua resiliência, o desconforto voluntário. A sexta dá perspectiva cósmica, a visão do alto. A sétima transforma tudo em combustível, o amor ao destino. Aplicadas juntas, essas regras não o transformam em um bloco de gelo. Elas o transformam em algo muito mais extraordinário. Um ser humano que sente plenamente, mas não é dominado pelo que sente. Um ser humano que ama intensamente, mas não se apega desesperadamente. Um ser humano que enfrenta a adversidade, mas não se desespera. Um ser humano que está no mundo, mas não é do mundo. A insensibilidade estoica não é a morte do coração. É o nascimento de um coração que não pode ser ferido porque não depende do externo para ser feliz. É a liberdade de quem descobriu que a paz não está em controlar o que vem de fora, mas em governar o que vem de dentro. Que estas 7 regras sejam seu escudo, sua espada. Não para se fechar para a vida, mas para vivê-la com a coragem de quem já não teme a dor. Porque, no fim, a verdadeira insensibilidade não é não sentir. É sentir tudo, e ainda assim, permanecer em pé.